Muito bem, meus irmãos queridos, continuando a nossa catequese sobre os gestos litúrgicos, sobre os sinais e os símbolos na liturgia, porque não estou falando apenas de gestos, mas entrando nos gestos, nós ampliamos o leque também para sinais e símbolos presentes na Sagrada Liturgia. Hoje, eu quero falar um pouco mais a respeito dos símbolos gráficos, dos sinais que estão presentes na liturgia e que acabam adornando aí as nossas igrejas, os paramentos, os móveis sagrados, que acabam adornando a indumentária, o estatuário sacro. Na semana passada eu terminei falando, você sabe o que é aquele símbolo IHS? Você sabe o que é aquele PX que às vezes está nos paramentos ou nos altares? O alfa e o ômega? Você sabe o significado do peixe? Você sabe o significado do triângulo? Você sabe o significado, por exemplo, dos rios? Às vezes a gente vê 7 rios pintados no chão da igreja. Você sabe o significado dos 8 lados da pia batismal? Aliás, qual o significado dos móveis sagrados? Qual é a importância da presença deles e por que eles são situados no presbitério? Vamos falar um pouquinho disso hoje, a começar do IHS. Esse símbolo IHS, que também pode ser grafado, escrito como JHS, são as iniciais de Iesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens. É um símbolo que frequentemente está estampado nos paramentos sacerdotais, no galão da casula, aquela tira de pano solto ou costurado que adorna o centro da casula. Ela é chamada de galão. Às vezes o galão é solto. Muito costumeiramente, o galão ele tem um bordado central num medalhão. O aplique central da casula chama-se medalhão. E no medalhão, não são raras as vezes em que está bordada a inscrição latina IHS. Ele também pode estar no centro dos altares ou ainda nas alfaias. O que são as alfaias? As alfaias são os tecidos sagrados devidamente abençoados com uma bênção litúrgica pela igreja e separados para o culto divino. Todo tecido usado nos vasos sagrados ou nos móveis sagrados para o culto divino na liturgia é chamado de alfaia. A gente nunca vai chamar de os paninhos do altar, as toalhinhas do altar, jamais. As alfaias, A-L-F-A-I-A-S, alfaias. A tradição dizia que deviam ser de linho, porque o linho é um tecido presente no Apocalipse segundo João, em que a multidão que vê o altar do Cordeiro e rodeia esse altar, ela está trajando vestes brancas de linho, que foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. O linho branco na liturgia significa a aptidão para as coisas de Deus. Por isso que as alfaias são brancas, as toalhas do altar são brancas, porque representam a aptidão, a dignidade para Deus, para as coisas de Deus. É muito comum você ter o bordado IHS no corporal, no sanguíneo e, por vezes, no véu do cálice e na bolsa de corporal, também chamada de mursa. O corporal é aquele tecido quadrado, dobrado sempre ao contrário, que forra o centro do altar durante a apresentação das oferendas e assim permanece até o final da liturgia eucarística. Chama-se corporal porque é em cima dele que acontece a consagração do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a transubstanciação do pão e do vinho no mistério eucarístico, no Santíssimo Sacramento. Nunca se coloca, por exemplo, você que é ministro, que está me assistindo, nunca e jamais se coloca o Santíssimo Sacramento no altar fora do corporal. Não se pode fazer isso. Eu já fui celebrar por aí afora que aconteceu de gente tirar a reserva eucarística e acabar colocando a reserva em cima do altar fora do corporal. Não. São os ministros, sacristãos. Nunca se coloca o Santíssimo Sacramento fora de um corporal, seja no altar, seja na credência, até mesmo para reposição e purificação das âmbulas. Junto com o corporal tem uma outra alfaia chamada sanguíneo. O sanguíneo é outra alfaia, geralmente de linho ou de um tecido aprovado pela igreja, que tenha fácil absorção, e a função do sanguíneo é a purificação. Em primeiro lugar, do cálice, para purificar do sangue do Senhor, depois a purificação das âmbulas, para que não fiquem vestígios nem do sangue, nem do corpo do Senhor nos vasos sagrados que o contêm. E por fim, o véu do cálice. O véu do cálice é um tecido da cor do paramento do sacerdote,
da cor do mistério litúrgico celebrado no dia respectivo e que cobre o cálice. Tudo que é sagrado a igreja cobre com um véu. O véu do cálice é uma alfaia que ainda é prevista pela Instrução Geral do Missal Romano, que não foi abolida, ela é facultativa, e ela cobre o cálice e o sacerdote o descobre, o diácono, no momento da apresentação das oferendas. Em cima do véu do cálice vai a mursa, que é uma alfaia que tem dois quadrados, dois cartões duros, sólidos, que são costurados juntos e ligados por uma pequena tira de tecido, e dentro da mursa vai o corporal. Nessas alfaias, véu de cálice, bolsa de corporal, sanguíneo e corporal, e além delas o manustérgio, que é uma alfaia parecida com o sanguíneo, mas que tem algumas diferenças aí no seu layout, que serve para purificação dos dedos. Nessas alfaias é comum você ter o bordado do IHS. Além dessas alfaias do paramento do sacerdote, o IHS também pode ir estampado ou bordado na toalha do altar, no frontal. O que é o frontal? Aquela peça de tecido de veludo bordado da cor do mistério litúrgico do dia que cai à fronte do altar. Chama-se frontal. Frontal, frontispício, vai à frente do altar. Ali você também costuma ter um medalhão com este símbolo. Também no paramento sacerdotal, na dalmática, na capa pluvial, no véu meral, é costume você ter. IHS. Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens, é o chamado monograma de Jesus, ou monograma do Santíssimo Nome de Jesus. Uma das igrejas mais lindas de Roma, ela fica situada na chamada Piazza del Gesù, é a Igreja de Jesus. Chiesa del Gesù. Nessa igreja, Santo Inácio de Loyola terminou os dias dele, o quarto dele fica anexo a essa igreja, a igreja de Jesus, e é uma igreja dedicada à glória do Santíssimo Nome de Jesus. É a igreja mãe dos jesuítas da Companhia de Jesus. Santo Inácio de Loyola, por onde mandava os missionários dele, mandava anunciando a salvação que vem de Deus pelo nome de Jesus. Como está na Escritura, debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Por isso, ao nome de Jesus, toda língua se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No teto dessa igreja, que é um dos mais lindos de Roma, está pintada a glória do Santíssimo Nome de Jesus. E bem no retábulo central tem um monograma IHS enorme, né? Jesus Hominum Salvator. São Bernardino de Sena, Santo Inácio de Loyola e outros santos foram os grandes responsáveis pela propagação da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Tem até um canto litúrgico chamado Iesu Dulcis Memoria, dedicado a falar da doçura do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você vê esse IHS nas alfaias, nos paramentos, no mobiliário litúrgico, saiba que está se referindo ao nome de Jesus, é um monograma de Jesus. Jesus Hominum Salvator. Alguns tempos atrás falavam, é Jesus Hóstia Santa. Não, não é Jesus Hóstia Santa. É Jesus Salvador dos homens. Jesus Hominum Salvator. Jesus Salvador dos homens. Nessas mesmas peças, nestas mesmas alfaias e paramentos, no lugar de IHS, nós também podemos ter o símbolo do Chi-Rho. O que é o Chi-Rho? É o PX. O P e o X do alfabeto ocidental, latino, eles equivalem ao C e ao R do alfabeto grego. Aí você pode chamar como Chi-Rho. Aquele PX intercursado é o Chi-Rho. PX são as iniciais de Christos. Christos, em hebraico, Mashiach, significa ungido. Christos, o Christos, o ungido por excelência, é nosso Senhor Jesus Cristo. O ungido, o escolhido do Pai. Na terça-feira passada eu falava sobre o gesto de ungir, né? Que ungir significa escolher, separar, significa eleger, é para Deus. Todo cristão é um ungido. Somos ungidos porque somos escolhidos, somos filhos de Deus, e essa unção ela se torna sacramental na nossa vida, ordinariamente 2 vezes, no batismo com a unção do nosso peito e na crisma com a unção da nossa fronte. Depois aos fiéis escolhidos para uma vocação específica, os padres têm a mão ungida, os bispos além da mão têm a cabeça ungida no dia da ordenação episcopal. E, se for preciso, o sacramento da unção dos enfermos, nós novamente somos ungidos, né? Cristão, todo cristão ele é um ungido. Ele reproduz no seu peito os sentimentos de Cristo, reproduz na sua vida
as atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é ungido do Pai e nos comunica essa unção através dos sacramentos, quando a sua força ela passa para nós por meio da liturgia, como eu falava no primeiro programa, né? Que é na liturgia que a igreja compreende para que ela existe. Se ela é constituída por Cristo como prolongadora da sua ação salvadora, o lugar no seio da igreja em que essa ação salvadora de Cristo sacramentalmente chega a cada homem e a cada mulher é justamente a Sagrada Liturgia. E é Cristo é ungido. E esse Kyrio significa isso, Cristo. O IHS é o monograma do nome de Jesus. E o Kyrio, Christos, o ungido. IHS, Jesus. O Kyrio, Cristo. A missão dele, de ser o ungido do Pai. Se você vê o Kyrio no ambão, no altar, nas alfaias, é o monograma de Christos, do ungido. Por que o Kyrio está no ambão? Porque quem fala no ambão é Cristo Mestre. Por que o Kyrio está no altar? Porque Jesus é ao mesmo tempo na missa o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por que o Kyrio está nos paramentos sacerdotais? Porque na missa, na ação sacramental, o sacerdote ungido para isso, consagrado para isso, age na pessoa de Cristo cabeça. Está vendo como tudo tem um sentido? Quando você vê, por exemplo, o padre elevando a hóstia magna consagrada e tem lá o Kyrio, o IHS, quem é que está ali? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ungido do Pai, presente em corpo, sangue, alma e divindade. Geralmente junto com o Kyrio, não obrigatoriamente, mas usualmente, costumeiramente, junto com o Kyrio está sempre estampada a inscrição grega alfa e ômega. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a derradeira, é a última. O alfa e o ômega fazem referência a Cristo como princípio e fim de todas as coisas. Habitualmente, ao menos uma vez no ano, nós escutamos essa expressão. A liturgia fazer referência a Jesus como princípio e fim de todas as coisas. Essa liturgia, essa celebração que fala, que usa expressamente o símbolo do alfa e ômega no seu rito, é a celebração da Vigília Pascal. A celebração da Vigília Pascal, o missal prescreve que no rito da liturgia da luz, dentro da confecção do Círio Pascal, o sacerdote diga a seguinte oração, enquanto com um estilete ou com um dos cravos, ele vai desenhando no Círio Pascal e ele diz: Cristo, ontem e hoje, princípio e fim. Ele faz a cruz. Ontem e hoje, princípio e fim. Alfa e ômega. Se você olha para o Círio Pascal, faça esse exercício. Chegue na sua paróquia, na sua capela, na sua comunidade, olhe o Círio Pascal e veja que no centro do Círio Pascal existe um desenho, habitualmente é uma cruz. E obrigatoriamente todo o Círio Pascal tem que ser dotado destas inscrições. É a cruz e aí em cima o alfa, embaixo o ômega e nos 4 ângulos da cruz estão os algarismos do ano corrente. Em cima o alfa, o ômega. Aí o padre começa. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim. Alfa e ômega. Na haste superior e na haste inferior da cruz. Alfa e ômega. A ele o tempo e a eternidade. Os 2 primeiros algarismos do ano corrente. A glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém. Olha que linda essa oração. Confira o episódio completo no canal da Rádio Católica de Osasco no YouTube. Te esperamos lá!